Olá, programa Consciência Espírita agradece a sua audiência que aumenta cada vez mais. Você sugeriu ciência no programa Consciência Espírita e nós convidamos o professor Álvaro Vanucci, do Departamento de Física Aplicada da Universidade de São Paulo, USP, que é espírita e que está conosco aqui, nos ajudando a entender melhor Deus, ciência e religião. Professor. Então, a ciência teve como resultado um grande avanço tecnológico que acabou, de fato, trazendo um grande conforto para a humanidade. Né? A humanidade nunca teve tanto conforto, tantas facilidades como nos dias de hoje, e graças às descobertas que ela fez mesmo, né? Isso não há dúvida. O problema é que, apesar das conquistas materiais, né, ainda fica um certo vazio no coração. Parece que a alma ela não fica plena em relação a viver bem, né, nessa caminhada. Então, aí fica a questão, né, das pessoas, apesar de acharem que, de fato, a ciência tem ajudado muito, né, na forma de viver, a religião ainda ela é necessária para as pessoas se sentirem, né, reconfortadas, sentirem mais tranquilas em relação à própria vida. Né. E eu vejo, né, agora essa é uma visão particular minha, que a religião e a ciência não são coisas separadas. Né. Isso é importante, professor. Né. Para mim, é o postulado espírita, né? Então, ciência e religião caminhando juntos. Então, e a coisa é que, olha, a ciência, a física, ela me dá a oportunidade de eu conhecer o mundo material, e o espiritismo, ele me dá ampla possibilidade de eu conhecer o mundo após a morte, o mundo espiritual. Professor, o senhor recentemente deu uma entrevista para a revista Super Interessante, o senhor está sempre aí pela mídia. Responde para nós, antimatéria, matéria negra, matéria escura, é o fluido cósmico? Então, pode fazer um paralelo? A antimatéria é uma coisa um pouco diferente. Né? Você tem as partículas elementares, que têm carga, e quando você tem cargas contrárias dessas mesmas partículas, você tem a antimatéria. Agora, uma coisa que você falou que é interessante é que, recentemente, né, os astrônomos, olhando as galáxias, eles têm observado duas coisas interessantes. Né? Que o movimento de rotação dessas galáxias, esses movimentos não são compatíveis com a massa que elas apresentam ter, né, que você mede através dos telescópios. E, portanto, para que ela tivesse aquele tipo de movimento, precisaria de uma massa muito maior do que ela aparenta ter. Como os cientistas não estão percebendo que massa é essa, porque inclusive ela é visível, ela é atravessada pela luz, então eles deram o nome de matéria escura. E outro ponto também interessante é a questão que eu falei aqui do Big Bang, que houve uma pequena, né, uma grande explosão inicial, e a formação da matéria começou a se constituir as galáxias e se afastarem umas das outras. Só que o que se era esperado é que, com o passar do tempo, o movimento de afastamento dessas galáxias fosse diminuindo. Mas o que se observou recentemente é que ela está aumentando. As galáxias estão sendo aceleradas. E para haver aceleração precisa de uma energia que provê essa aceleração. E eles não sabem de onde que vem essa energia. Daí deram o nome de energia escura. Então você tem algumas coisas acontecendo no universo que ainda não estão sendo muito bem explicadas, pelo menos atualmente, a respeito dos conceitos que a gente tem da ciência em si. E o senhor busca resposta para essas questões em grupos de estudo, professor? Sim, não. Uma analogia que a gente pode fazer rapidamente é essa, né? O Kardec, quando perguntou aos espíritos a respeito, né, do universo como um todo, os espíritos apontaram, como existindo naquela época, dizendo para ele que todo o universo é permeado por um fluido cósmico universal. Antes dele, os chineses e os japoneses falavam do Chi ou do Ki, que é alguma coisa que permeava tudo também. Né? Os yogas hinduístas falavam do Prana,
que é alguma coisa que permeava todo o universo. E a ciência atualmente está falando do vácuo, né? O vácuo não como sendo algo que não existe nada. Pelo contrário, o vácuo como sendo alguma coisa extremamente complexa, da onde inclusive pode gerar partículas, gerar matérias. Então você tem pesquisas sendo realizadas atualmente considerando o vácuo como sendo algo que permeia todo o universo, né? E que está relacionado com, ao meu ver, com essas ideias que vieram das religiões espíritas, orientalistas, coisas do tipo. Professor Álvaro Vanucci é professor de Física do Departamento de Física Aplicada da USP. A ciência hoje está aproximando o homem de Deus ou está afastando? Eu acho que depende como você olha, né? Se você olha superficialmente, dá a impressão de que está havendo um afastamento. Mas, na minha opinião, olhando mais profundamente, né, você vê que a ciência está agora se preocupando com ideias, com fenômenos que eu creio vai aproximar da ideia de um Deus, né? Apesar que eu, propriamente, não conheço, ou não sei definir o que é Deus, né? Eu acho que, para mim, Deus, o mais próximo que eu posso entender é quando Jesus falou, olha, que Deus é Pai, né? Então, alguma coisa que abrange, mas eu acho que nós ainda não estamos em condições evolutivas para, de fato, compreender o que é Deus. Ainda temos muito o que aprender. Eu acho. E a física quântica, professor? Então, essa parte da física quântica, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive por vários espíritas, né? Muito entusiasmados. Demais. Né? Estão atrapalhando em vez de ajudar. Isso. Né? Veja, a mecânica quântica é uma teoria muito complexa e eu acho que não são muitos cientistas do mundo que entendem a mecânica quântica de uma forma muito boa, né? De uma forma profunda. Então, você falar da mecânica quântica de uma forma superficial simplória, e muitas vezes errada, simplória, né? E tentando associá-la com os fenômenos, com as explicações espíritas, é um erro que está sendo cometido e a gente precisa... de revisão. Né? A gente precisa tomar cuidado. Né? E a mecânica quântica, de fato, né, ela traz alguns fenômenos, ou resultados, que violam, vamos dizer assim, nosso senso físico, mas tem que lembrar que a mecânica quântica, ela, né, a área de influência dela são sistemas infinitesimais, né, tamanho de átomos, núcleos, coisa do tipo, ou então sistemas extremamente frios, né, temperaturas muito baixas. Entendi. E em sistemas macroscópicos, né, e temperatura ambiente, ela não funciona. Professor, nós gostaríamos de deixar aqui no ar, nesse instante, um convite ao senhor que venha aqui no nosso programa falar especificamente sobre a física quântica e, com o seu conhecimento, quebrar alguns mitos e nos ajudar a entender melhor a questão. Posso fazer esse pedido aqui? Eu sei que a sua agenda é muito comprometida, mas eu sei também que o senhor tem muito boa vontade e vai encontrar um espaço para nos prestigiar. Eu quero agradecer a sua audiência. Nós conversamos hoje sobre espiritismo e ciência com um físico, professor do Departamento de Física da Universidade de São Paulo. Professor, eu agradeço imensamente. Eu e o professor Vanucci desejamos a você, que está nos prestigiando, muita saúde, muita paz e muita alegria. Até o próximo programa. E olha, mais surpresas para você. Até lá.